Olá, tudo bem? Paz do Senhor para vocês. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32. Nosso templo fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Quando você quiser vir, você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja. E você sabe, se está acompanhando essas aulas, que nós estamos estudando já ao final, estamos no final de um quadrimestre. Nós estudamos Esdras e Neemias, o retorno do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo, da identidade e dos muros de Jerusalém. Antes de começar a aula, como sempre fazemos, a gente faz uma oração. Mas antes da oração, tem que te pedir, dê o seu like aí, custa nada, é só você dar um clique aí do gostei e você vai estar ajudando a espalhar e a testemunhar de Jesus, apertando apenas o gostei aí da nossa transmissão. Eu quero orar junto com você e nesta aula nós vamos concluir o estudo do livro de Neemias e eu quero fazer um apanhado geral para você. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor deixe muito claro em nossa mente, em nosso coração, por que e qual a intenção do Senhor se revelar nesses textos bíblicos que tanto nos abençoam. Muito obrigado. Nós te agradecemos por isso. E nós te pedimos que Ele continue a ser a luz para o nosso caminho. Eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço pelo meu irmão, minha irmã que estão do outro lado dessa transmissão. Faço isso confiado no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Nós, então, estamos terminando o estudo dos livros de Esdras e Neemias. Esdras, Neemias e Esther formam um bloco de livros históricos que estão no final, na realidade, no final do Antigo Testamento. Eles estão no meio do Antigo Testamento, porque a organização do Testamento, da Bíblia, ela não é uma organização cronológica, ela é uma organização temática. Então, você tem ali nos livros históricos, você tem Esdras, Neemias e Esther. Mas, na verdade, se fosse uma organização cronológica, eles deveriam estar lá junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, que também são profetas pós-exílicos. Então, só para que você entenda, Ageu, Zacarias e Malaquias formam uma parceria com Esdras, Neemias e Esther, depois que eles passam por todo aquele sofrimento do cativeiro babilônico e voltam para Jerusalém. Nós vimos que esse retorno, nós vimos também que Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, são um único livro. E até por isso também, a Bíblia hebraica tem 24 livros e nosso Antigo Testamento tem 39 livros. Por quê? Só por aí você já entende que nossa tem 2 livros e eles têm uma só, com o mesmo conteúdo, falando de Esdras e Neemias. E você tem, por exemplo, os 12 profetas menores, que nós temos 12 livros e eles têm um. Então, se você fizer a conta direitinho, vai chegar nos 24 livros da Bíblia hebraica. O nosso tem 39. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que o conteúdo do Antigo Testamento da nossa Bíblia é exatamente o mesmo conteúdo da Bíblia hebraica. Por que que isso é importante? É importante para você entender que a tradução que vão fazer da Bíblia depois do período de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, Malaquias, lá no período intertestamentário, eles fazem a tradução da Septuaginta, na época lá do governo e do Império grego, que na verdade não existiu o Império Grego, existiu o Império que o Alexandre deixou, e aí um dos seus generais, o Ptolomeu, vai fazer então a tradução
da Bíblia hebraica para o grego, que passou a ser uma língua universal. Estou dizendo tudo isso para que você consiga contextualizar isso. Nós temos 2 livros, mas nós temos 3 grandes personagens. A gente já viu isso aqui. Nós temos 3 grandes personagens. Quais são os grandes personagens? Você tem Zorobabel, que é o primeiro líder que traz o povo depois do decreto de Ciro. Você pode ler lá no começo do livro de Esdras, que o Ciro faz um decreto e ainda no Império Medo-Persa voltam para Jerusalém, e Zorobabel, o descendente de Davi, que os traz de volta. Depois você tem, então, Zorobabel gerencia todo aquele retorno. Então você tem Zorobabel, depois você tem Esdras. Aí Zorobabel e Esdras vão cuidar, especialmente Zorobabel, na reconstrução do templo. Primeiro eles reconstroem o templo, depois Esdras entra como uma figura muito importante, já que era um escriba, para reconstruir a identidade judaica, que se perdeu lá no cativeiro babilônico, enquanto estavam naquela angústia lá da submissão aos babilônicos. Os persas venceram, mandaram eles de volta, e eles precisavam se repaginar, se reorganizar. A primeira providência, então, foi a construção do templo, com Zorobabel. Depois, Esdras vai reconstruir a identidade daquele povo e vai voltar aos livros do Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, para reestruturar toda a parte da adoração, da liturgia e de tudo mais. Então, você tem Zorobabel, eu já falei agora de Esdras, e o terceiro personagem é Neemias. O que Neemias vai fazer? Neemias está logicamente, dentro dessa cronologia, ele é posterior a Zorobabel e a Esdras, contemporâneo de Esdras, mas Neemias é copeiro de Artaxerxes, e Neemias fica sabendo que o templo foi reconstruído, mas a cidade está destruída, porque a cidade não tinha muros, não tinha proteção, não tinha organização enquanto uma cidade administrativamente falando. E como Neemias era um administrador, quando fala copeiro, não é que ele cuidava só da copa, não era masterchef, não era nada disso. É porque ele era gerente, ele gerenciava as questões lá do Artaxerxes. E aí ele sente no coração, depois que ouve do seu irmão, ele sente no coração o desejo de ajudar, ele tinha competência para isso. Artaxerxes é uma figura muito curiosa, porque, como aconteceu com Ciro, esse desejo brotou no coração de Neemias, mas Artaxerxes e sua sensibilidade de mandar Neemias é a resposta da oração do servo do Senhor. Muito interessante isso. Então ele volta, reconstrói os muros. E agora, em 52 dias, um recorde, né? Se tivesse que contar o recorde assim, de construção, o templo demorou tantos séculos, né? Porque começa, termina, e finalmente terminou, mas os muros não. Os muros foram... foi determinado um prazo, ele cumpriu o prazo e dá uma aula para a gente de como se deve administrar a vida e os próprios negócios e também os negócios do Senhor. É um case de administração, uma aula de administração. 10 valores eu quero compartilhar com você e deixar como 10 conceitos que a gente deve aprender da experiência de Neemias. Número 1, são 10. Número 1, Neemias nos ensina a importância da oração diante de todas as circunstâncias. O livro começa com oração e o livro é recheado de oração. Cada passo de Neemias, ele ora, ele pede, ele suplica, ele intercede, orações curtas, orações longas e até orações relâmpagos.
mas o livro é repleto de oração. E isso é um primeiro conceito que deve ser destacado. Neemias nos dá exemplo que a oração é que nos move e nos sensibiliza a fazer a vontade de Deus. Número 2, a gente também tem que ter certeza que Deus ouve e responde orações sinceras. Isso já está dito lá no livro de Salmos e já escrito em toda a Escritura, mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita, jamais. E aqui no livro de Esdras, de Neemias, a gente vê com clareza esse conceito sendo colocado em prática. Deus ouve e responde às orações que são sinceras, porque são orações que brotam do coração. Você vai ver isso no que eu falei, na experiência de Esdras orando 4 meses, e 4 meses depois o próprio rei vai falar: o que está acontecendo com você e tudo mais, e ele faz aquela oração relâmpago e ele consegue autorização, recursos, dinheiro para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Número 3, a fé, o livro de Neemias é uma aula para a gente, para nós todos entendermos que a fé sempre é acompanhada de ação. Não existe fé teórica. A fé tem que fazer, a fé produz. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer: pela fé fez isso, pela fé fez outra coisa, e fez outra, e outra, e outra. É a fé que nos move. É a fé que nos impulsiona a executarmos a tarefa que temos pela frente. Foi a fé no Deus dos impossíveis, do Deus da história, no Deus a quem Neemias temia, que fez com que ele administrasse com tanto brilhantismo o que fez. Mas é muito interessante porque a gente vê isso na prática, porque Neemias, quando recebe a autorização e os recursos, você sabe que ele chega na cidade de Jerusalém, não fala nada com ninguém, ele monta na sua mula e vai dar uma volta. Sua mula é sua cavalgadura lá, seu meio de transporte, e vai dar uma volta em Jerusalém para ver o que ele tinha que fazer. Então não é só fé, tipo, tem muita disposição, eu sirvo a Deus, mas tem que ter planejamento, né? Então a fé é sempre acompanhada de ação. Número 4, a unidade do povo traz forças para realizarmos grandes feitos. Ninguém faz nada na obra de Deus sozinho. Eu estou aqui e não estou sozinho. Você executa alguma tarefa na causa e na casa de Deus, nunca está sozinho. Primeiro, porque Deus está com você. E segundo, porque se você se compromete com esse Deus que é plural, as suas realizações devem afetar outras pessoas. Tanto que o próprio Jesus fala 2 coisas, na verdade uma só: você precisa amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver, e a gente só faz isso em relação ao outro. E a unidade do povo de Deus é que dá força, porque de fé em fé, a minha fé, junto com a sua fé, vai fazer a coisa funcionar. Eu me lembro de um hino antigo do cantor cristão que nós entoávamos, nossa fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Que exemplo a gente tem na vida de Neemias para isso? Porque a fé é que nos dá força, porque o Neemias dividiu as tarefas e cada um cuidava da construção na sua parte do muro, por isso que deu certo. Ele administrou muito bem isso, então ele dá a tarefa, reconstrói os muros aí perto da sua casa, dividiu as tarefas, todo mundo cumpriu a tarefa que estava sobre seus ombros e todo mundo foi abençoado com isso. É assim que funciona na causa de Deus. Número 5, que a gente aprende
eu aprendo e quero compartilhar com você, e você também deve aprender no livro de Neemias, é a perseverança deve aparecer diante de críticas e oposições. Lembram-se? Vocês lembram? No capítulo 4 lá, Sanbalat e Tobias começam a tramar e chamar Neemias para ceder e fazer uma reunião. Aí Neemias responde daquela forma clássica: olha, estou ocupado aqui, temos grandes coisas para fazer e nós não vou sair, não vou parar a minha obra, vou continuar fazendo. Então, esse é o ensinamento de Neemias. Nós temos que perseverar, mesmo diante das críticas e das oposições. Então, já falei 5. Número 1, a importância da oração. Número 2, que Deus ouve e responde às orações. Número 3, a fé sempre é acompanhada de ação. Número 4, a unidade do povo dá força para nós continuarmos. E número 5, a perseverança deve aparecer diante de críticas e oposições. Número 6, a confiança em Deus vence o medo. Essa foi uma experiência lá do capítulo 6, quando Neemias sofre nova perseguição, ele pede socorro a Deus, Deus o socorre dando alternativas para a sua área administrativa, e a grande frase lá do capítulo 6 é: fortalece, Senhor, as nossas mãos. A gente tem que continuar fazendo, superando a questão da oposição, mas a oposição vai fustigar a gente, vai incomodar a gente o tempo inteiro. Então, é a confiança em Deus que faz com que nós continuemos. Guarde isso. Número 7, o povo de Deus deve viver em santidade e arrependimento. É o que acontece lá no capítulo 8, daquela injustiça social, daquela degradação que eles traziam para a sociedade, do que aprenderam lá na Babilônia, e um judeu estava explorando o outro. Neemias bate na mesa, ouve o problema que que está diante deles, ele percebe que esse problema é recorrente, vem acontecendo, né, com muita frequência. Chega uma hora que ele chama os líderes, ele bate na mesa e fala assim: isso não está certo, essa coisa está errada, está injusta, e ele consegue, com seus argumentos e mostrando a verdade da palavra, com que haja arrependimento e confissão de pecados. Então, o povo de Deus deve viver em santidade e arrependimento. Procurando melhorar, cada dia melhorando e melhorando no Senhor. Número 8, aqui é realmente o coração, e a gente já está caminhando para o final. Número 8, a palavra de Deus deve ser sempre ensinada e valorizada. Aqui Esdras entra na história, e você sabe aquele texto lindíssimo do capítulo 9, em que todos se reúnem, fazem uma grande celebração, tem uma choradeira tremenda quando eles descobrem a palavra de Deus. Nós precisamos redescobrir a palavra de Deus, e ela deve ser ensinada e valorizada. É o que a gente está fazendo aqui nessa aula da Escola Bíblica Dominical, tentando ensinar, compartilhar e valorizar a palavra de Deus. Número 9, a verdadeira adoração envolve obediência. Não adianta tocar, não adianta cantar louvores se você não obedece. A melhor adoração é obedecer. Como uma música antiga dizia também, a melhor oração é amar. A essência de um cristão é amar. Amar é obedecer ao Senhor. E ele vai mostrar isso nessa relação toda da injustiça social e das diferenças, de mistura que existia ali na época de Neemias. E número 10, para terminar,
A liderança de verdade precisa servir de exemplo e de transformação social. Não adianta a gente, que é líder, ficar só no discurso. Nós somos vitrine. As pessoas conhecem a palavra e conhecem a verdade de Deus a partir da vida que nós encaramos diante do Senhor. Meu desafio com você é que você também seja uma referência nesse mundo tão corrompido, perdido, estraçalhado pelo pecado. Mas quem tem ao Senhor como seu Salvador, seu Senhor, ouve, porque Ele ouve as orações, Ele atende as orações e Ele faz a nossa fé crescer a cada dia. A minha oração é que essa palavra de alguma forma afete suas decisões, seu coração e melhore o seu dia a dia. Há esperança para aquele que teme e confia no Senhor. Boa semana, Deus te abençoe. A partir do próximo domingo nós temos outro tema que nós vamos desenvolver juntos aqui. Que Deus te abençoe. Até logo.